São João da Cruz, doutor da Igreja, obras completas. A tradução das obras maiores, Carmelitas Descalças do Convento de Santa Teresa. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram, possam e devam auxiliá-los, saibam que os links estão todos no descritivo, seja para Pix, PayPal, Apoia-se Vaquinha, link para a lista de desejos da Amazon ou ainda para tornar-se membro aqui do canal. Muito obrigada pela presença. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Também peço para que, por favor, orem por mim, orem por todos nós. E desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Uma boa escuta a todos. Agora seguimos para grandes comentários e tratados orgânicos, começando pela Subida do Monte Carmelo, 1578-1585. A introdução é do padre Felipe Sáenz de Baranda. Provavelmente, pouco tempo depois da saída do cárcere de Toledo e suscitadas pela dolorosa recordação, nasceram as 8 estrofes em uma noite escura, que serviriam para o santo nos introduzir, com graça e eloquência, na leitura da subida. A pedido de seus filhos e filhas, começou a comentá-las separadamente e com interrupções. Assim nasceu a subida do Monte Carmelo, com longa e penosa gestação, e que o santo, com grande pesar nosso, deixou inacabado. Podemos estabelecer como 2 datas limites da sua redação os anos de 1578 e 85. Embora o santo nos declare sua intenção de explicar cada canção de per si, de fato, só a primeira mereceu tal graça, o que faz no primeiro livro. Da canção seguinte só nos fala brevemente ao começar o segundo livro. E o terceiro, incompleto, segue seu curso independente de toda estrutura poética. Quem lê as estrofes não suspeita seguramente a mensagem doutrinal subjacente de uma ascética tão severa e inflexível. A mensagem das saborosas estrofes é permanecer na suma desnudez e liberdade de espírito como se requer para a união divina. A subida do Monte Carmelo descreve-nos as noites ativas do sentido e do espírito. É a alma que, com a graça de Deus, tem que realizar este difícil e heróico permanecer na escuridão e segura para poder aspirar à ditosa aventura da união com o amado. Subida do Monte Carmelo. Trata este livro de como poderá a alma dispor-se para chegar em breve à união divina. Dá avisos e doutrina, tanto para os principiantes como para os mais adiantados, muito proveitosa para saberem desembaraçar-se de tudo o que é temporal e não serem prejudicados mesmo no que é espiritual, ficando em suma desnudez e liberdade de espírito, como se requer para a união divina. Argumento. Encerra-se nas canções seguintes toda a doutrina que desejo expor na subida do Monte Carmelo, assim como o segredo de alcançar o mais alto cume desta montanha, que outra coisa não é senão um estado de perfeição, estado sublime que chamamos aqui união da alma com Deus. E como tudo que tenho a dizer se apoia sobre estas canções, eu quis reuni-las aqui para apresentar ao leitor em conjunto a substância do que devo escrever. Isso, porém, não impedirá que seja depois cada uma delas repetida separadamente, assim como os versos que as compõem, segundo as exigências da matéria e a necessidade da exposição. Canções. Em que se canta a alma a ditosa aventura que teve em passar pela noite escura da fé, na desnudez e purificação de si mesma, a união com o amado. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. Na escuridão segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa aventura, na escuridão velada, já minha casa estando sossegada.
em noite tão ditosa e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa, sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia. Ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. Em meu peito florido, que inteiro só para ele se guardava, quedou-se adormecido. E eu, terna, o regalava, e dos cedros o leque o refrescava. Da ameia à brisa amena, quando eu seus cabelos afagava, com sua mão serena em meu colo soprava, e meus sentidos todos transportava. Esquecida quedei-me, o rosto reclinando sobre o amado, cessou tudo e deixei-me, largando meu cuidado por entre as açucenas olvidado. Prólogo. Para explicar e fazer compreender a noite escura pela qual passa a alma antes de chegar à divina luz da perfeita união do amor de Deus, na medida do possível neste mundo, seria necessária outra maior luz de experiência e de ciência do que a minha. As ditosas almas destinadas a chegar a este estado de perfeição devem, de ordinário, afrontar trevas tão profundas, suportar sofrimentos físicos e morais tão dolorosos, que a inteligência humana é incapaz de compreendê-los e a palavra de exprimi-los. Somente aquele que por isso passa saberá senti-lo, sem, todavia, poder defini-lo. Para dizer, portanto, alguma coisa desta noite escura, não me fiarei de experiência nem de ciência, porque uma e outra podem falhar e enganar. Todavia, ajudar-me-ei de ambas no que me puderem valer. Para tudo quanto com o favor divino hei de fazer, ao menos para as coisas de mais difícil compreensão, apoiar-me-ei na Sagrada Escritura. Tomando-a por guia, não há perigo de engano, pois nela fala o Espírito Santo. E se em algum ponto errar pelo fato de não entender bem o que com a mesma Escritura ou sem ela disser, declaro não ser minha intenção apartar-me da sã doutrina e sentido da Santa Madre Igreja Católica. Submeto-me e resigno-me inteiramente, não só à sua autoridade, mas à de todos os que oferecem melhores razões que as minhas. Se me decido a este trabalho, não é por crer-me capaz de tratar de assunto tão árduo, mas confiando em que o Senhor me ajudará a dizer alguma coisa para proveito de grande número de almas muito necessitadas. Estas iniciam o caminho da virtude, e no momento em que Nosso Senhor quer introduzi-las na noite escura, visando elevá-las à união divina, detém-se, seja pelo receio de entrar e deixar-se introduzir nessa via, seja por não se entenderem a si mesmas, ou por lhes faltar guia esclarecido e hábil que as conduza até o cume. Causa lástima ver muitas almas às quais Deus dá talento e graças para irem adiante, e, se quiserem ter ânimo, chegariam a esse alto estado de perfeição e ficam paradas, sem progredir, no seu modo de tratar com Deus, não querendo ou não sabendo, por falta de orientação, desapegar-se daqueles princípios. E mesmo se Nosso Senhor lhes concede, enfim, a grande mercê de se adiantarem sem os meios adequados, chegam muito mais tarde, com maior trabalho e menor merecimento, por não corresponderem a Deus, nem se deixarem conduzir livremente por Ele no puro e certo caminho da união. Porque, embora Deus que as leva possa certamente prescindir dessas ajudas, contudo, com a resistência que tais almas lhe opõem, caminham menos e não merecem tanto, pois não entregam a vontade ao Senhor e encontram deste modo maiores sofrimentos. Ao invés de se abandonarem a Deus e secundá-lo em seus propósitos, o entravam por sua resistência ou ação indiscreta. Assemelham-se às criancinhas que, teimando em caminhar por si mesmas, batem o pé e choram quando as suas mães procuram levá-las nos braços. E assim, ou não adiantam, ou vão a passos de criança.
Ensinaremos aqui a alma a deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus quando Sua Divina Majestade quiser fazê-la chegar à perfeição. Com a ajuda de Sua graça, daremos aos que começam e aos que estão em via de progresso doutrina e avisos para entender a ação divina, ou ao menos deixar-se guiar por ela. Existem confessores e diretores espirituais faltos de luz e experiência nestes caminhos. Longe de ajudarem as almas, causam-lhes maior prejuízo. Assemelham-se aos obreiros da Torre de Babel. Em lugar de transportarem os materiais convenientes, levavam outros diferentes por causa da confusão de línguas, e assim não era possível construir coisa alguma. É doloroso para a alma não se compreender e não achar quem a compreenda nestes tempos de provação. Pode acontecer que Deus a leve por altíssimo caminho de contemplação obscura e árida, no qual lhe pareça correr o risco de perder-se. Condenada dessa forma à obscuridade, ao sofrimento, às tentações e angústias de toda espécie, talvez encontre quem lhe fale na linguagem dos pretensos consoladores de Jó. Vosso estado é resultado da melancolia, da desolação ou do temperamento, ou ainda consequência de alguma falta secreta em punição da qual Deus vos abandonou. Desde logo esses confessores se creem no direito de julgar aquela alma gravemente culpada, já que sofre tais castigos. Haverá quem também lhe diga: está recuando no caminho da virtude, por não mais conhecer como antes gostos e consolos no serviço de Deus. Duplicam dessa forma o martírio da pobre alma, cujo maior sofrimento é precisamente o conhecimento de sua própria miséria. Vê mais claro que a luz do dia como está cheia de pecados e faltas. Deus assim lhe o revela nesta noite de contemplação, como mais tarde diremos. Se acha quem concorde com o seu modo de pensar, afirmando ser seu estado o castigo de seus pecados, a aflição e as angústias da alma crescem desmedidamente, e só em chegar a uma agonia pior que a morte. Nem basta a tais confessores. Como a seu ver estas aflições constituem a punição de culpas cometidas, obrigam as almas a revolver a vida passada, não cessando de crucificá-las novamente, fazendo-as repetir muitas confissões gerais. Não compreendem já não ser mais tempo de agir assim, mas de deixá-las no estado de purificação em que Deus as pôs, consolando-as e animando-as a aceitar a provação enquanto Deus quiser. Porque até então, por mais que elas façam e eles digam, não há remédio. Favorecendo Deus, trataremos desta questão mais adiante, indicando como a alma deve proceder e também o confessor, e por quais indícios poderá reconhecer se a alma está verdadeiramente na via de purificação dos sentidos ou do espírito, a que chamamos noite escura. Explicaremos ainda como distinguir se o estado procede da melancolia ou de qualquer outra imperfeição, sensível ou espiritual. Realmente, certas almas ou seus confessores podem imaginar estar Deus levando-as pelo caminho da noite escura da purificação interior, quando, na verdade, apenas se trata de algumas das supraditas imperfeições. Sucede também que muitas almas pensam não ter oração, e a têm muitíssima, e outras, julgando ter muita oração, quase nenhuma têm. Faz pena ver ainda outras almas trabalharem e se fatigarem inutilmente com grande esforço e, em vez de progredir, retrocedem, porque pensam achar proveito naquilo que lhes é estorvo. Outras fazem progressos rápidos com descanso e quietação. Muitas, com as mesmas mercês e regalos concedidos por Deus, embaraçam-se e atrasam-se no caminho. Enfim, as almas, no trilhar o caminho da perfeição, passam por diversas alternativas de alegria, de aflição, esperança e dor, nascendo umas do espírito perfeito e outras de espírito imperfeito. Tentaremos, com a graça de Deus, dizer alguma coisa sobre tudo isso. Assim, cada alma poderá conhecer o caminho que segue e o que deve seguir, se pretende alcançar o cume deste monte. Sendo esta doutrina a da noite escura pela qual a alma há de ir a Deus, não se surpreenda o leitor por lhe parecer algo obscura. Creio assim será apenas no início desta leitura. Em se adiantando, compreenderá melhor. Nestes assuntos, uma coisa explica a outra. E depois, se vier a reler esta obra, achará mais luz
e lhe parecerá mais segura esta doutrina. Se, no entanto, algumas pessoas não se acharem satisfeitas, seria necessário culpar o meu pouco saber e a imperfeição do meu estilo, pois o assunto em si mesmo é bom e muito útil. Parece-me, contudo, que por mais cabal e perfeitamente se escrevesse, a bem poucos seria de proveito, porque não se trata de matéria muito moral e saborosa, nem de consolações sensíveis, como gostam muitos espirituais. Pretendo ensinar doutrina substancial e sólida para aqueles que estão determinados a passar pelo despojamento interior aqui exposto. Não é, aliás, meu principal intento dirigir-me a todos, mas a algumas pessoas de nossa santa ordem dos primitivos do Monte Carmelo, tanto frades como monjas, que me pediram empreendesse esta obra. Estes, aos quais Deus concedeu a graça de pôr no caminho desse monte, como já se acham desapegados das coisas do mundo, compreenderão melhor a doutrina da desnudez do espírito. Livro 1. Que é a noite escura? Quanto é necessário atravessá-la para alcançar a união divina? Noite escura do sentido e do apetite. Danos resultantes à alma. Capítulo 1. Exposição da primeira canção trata das diferentes noites por que passam os espirituais segundo as duas partes do homem, inferior e superior, e declara a canção seguinte. Canção 1. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. A alma nesta primeira canção canta a ditosa sorte e ventura que teve em sair das coisas criadas e livrar-se dos apetites e imperfeições existentes na parte sensível do homem, em virtude do desregramento da razão. A alma, nesta primeira canção, canta a ditosa sorte e ventura que teve em sair das coisas criadas e livrar-se dos apetites e imperfeições existentes, na parte sensível do homem, em virtude do desregramento da razão. A exata compreensão desta doutrina, porém, exige que se saiba não ser possível à alma alcançar o estado de perfeição sem passar ordinariamente por duas espécies principais de noites, denominadas pelos mestres da vida espiritual vias purgativas ou purificações da alma. Aqui as chamamos noites, porque numa e noutra a alma caminha às escuras, como de noite. A primeira noite ou purificação se realiza na região sensitiva da alma. Será explicada nesta canção e na primeira parte deste livro. A segunda noite, que visa as faculdades espirituais, será tratada na segunda canção e na segunda e terceira partes, no que diz respeito à atividade da alma. Quanto à purificação passiva, trataremos dela na quarta parte. Esta primeira noite refere-se aos principiantes, quando Deus os começa a pôr no estado de contemplação. Dela também participa o espírito, como a seu tempo diremos. A segunda noite ou purificação refere-se aos já aproveitados, quando Deus os quer pôr no estado de união com Ele. E esta é a mais obscura, tenebrosa e terrível purificação, conforme explicaremos mais adiante. Explicação da canção. A alma revela sumariamente nesta canção que saiu levada por Deus só por amor dele e inflamada neste amor para procurá-lo em uma noite escura. Esta noite é a privação e a purificação de todos os seus apetites sensitivos relativamente a todas as coisas exteriores deste mundo, aos prazeres da carne, como também aos gostos da vontade. Este trabalho é feito pela purificação dos sentidos, e por isso diz ter saído quando sua casa se achava sossegada, isto é, tendo pacificada a parte sensível e todos os apetites nela adormecidos, porque em verdade não pode sair das penas e angústias dos cárceres dos apetites sem estes estarem mortificados ou adormecidos. Ditosa aventura foi sair sem ser notada, isto é, sem que qualquer apetite da carne ou outra qualquer coisa pudesse impedi-la, por ter saído de noite, isto é, quando Deus a privava de todos os apetites. A esta privação a alma chama noite. Foi verdadeiramente ditosa aventura para ela o ter se deixado levar por Deus nesta noite, na qual lucrou tantos bens. Seria incapaz de nela entrar com os próprios esforços,
pois é bem difícil acertar alguém a desprender-se por si mesmo de todos os seus apetites para chegar à união com Deus. Em resumo, tal a explicação da canção. Daremos agora a cada verso o seu desenvolvimento, declarando o que vem a nosso propósito. Do mesmo modo faremos com as demais canções, como ficou dito no prólogo, isto é, primeiro cada canção e depois cada verso. Capítulo 2, explicação do que é a noite escura, pela qual passa a alma para alcançar a união divina. Em uma noite escura. A purificação que leva a alma à união com Deus pode receber a denominação de noite por 3 razões. A primeira, quanto ao ponto de partida, pois renunciando a tudo o que possuía, a alma priva-se do apetite de todas as coisas do mundo, pela negação delas. Ora, isto sem dúvida constitui uma noite para todos os sentidos e todos os apetites do homem. A segunda razão, quanto à via a tomar para atingir o estado da união. Esta via é a fé, noite verdadeiramente escura para o entendimento. Enfim, a terceira razão se refere ao termo ao qual a alma se destina. Termo que é Deus, ser incompreensível e infinitamente acima das nossas faculdades, e que por isso mesmo pode ser denominado uma noite escura para a alma nesta vida. Estas 3 noites hão de passar pela alma, ou melhor, por estas 3 noites há de passar a alma, a fim de chegar à divina união. No livro de Tobias, são elas figuradas pelas 3 noites que, em obediência ao anjo, o jovem Tobias deixou passar antes de se unir à esposa. O jovem Rafael ordenou-lhe que queimasse, durante a primeira noite, o coração do peixe, símbolo de um coração afeiçoado e preso às coisas criadas. A fim de começar a elevar-se a Deus, deve-se desde o início purificar o coração no fogo do amor divino, e aí deixar consumir-se tudo o que é criatura. Esta purificação põe em fuga ao demônio que tem o poder sobre a alma apegada às coisas temporais e corporais. Na segunda noite, o anjo disse a Tobias que seria admitido na companhia dos santos patriarcas, que são os pais da fé. A alma, do mesmo modo, após passar a primeira noite, figurada pela privação de todos os objetos sensíveis, logo penetra na segunda noite. Aí repousa na solidão da fé, que exclui não a caridade, mas todas as notícias do entendimento, pois, como adiante diremos, a fé não cai sob os sentidos. Afinal, durante a terceira noite, foi prometida a Tobias a bênção. Esta bênção é o próprio Deus que, pela segunda noite, a da fé, se comunica à alma de forma tão secreta e íntima que se torna uma outra noite para ela. E como veremos depois, esta última comunicação se realiza numa obscuridade mais profunda que a das outras 2 noites. Passada esta terceira noite, que é quando se acaba de fazer a comunicação de Deus ao Espírito, ordinariamente em grande treva para a alma, logo se segue a união com a esposa, que é a sabedoria de Deus. O anjo disse a Tobias que após a terceira noite se unisse com a esposa no temor do Senhor, para significar que quando o temor é perfeito, o amor divino também o é, e a transformação da alma em Deus por amor logo se opera. Para a compreensão, vamos explicar com clareza cada uma destas noites. Observamos, porém, que as 3 noites são uma só noite dividida em 3 partes. A primeira noite, a dos sentidos, pode ser comparada ao crepúsculo, momento em que já não mais se distinguem os objetos entre si. A segunda noite, a da fé, assemelha-se à meia-noite, quando a obscuridade é total. A terceira, finalmente comparada ao fim da noite, e o que dissemos ser o próprio Deus, precede imediatamente a luz do dia. Capítulo 3. Declara a primeira causa desta noite, que consiste na privação do apetite em todas as coisas, e dá a razão por que se denomina noite. Damos aqui o nome de noite à privação do gosto no apetite de todas as coisas. Com efeito, sendo a noite a privação da luz, e consequentemente de todos os objetos visíveis, ficando a potência visual às escuras e sem nada, assim podemos chamar noite para a alma a mortificação dos apetites, pois a privação de todos eles a deixa na obscuridade e no vazio. A potência visual por meio da luz se satisfaz e emprega nos objetos, que não mais se veem quando esta se extingue.
De modo análogo, a alma, por meio do apetite, se deleita e satisfaz nas coisas saboreadas pelas suas potências. Uma vez apagado, ou, por melhor dizer, mortificado o apetite, a alma deixa de satisfazer-se no gosto de todas as coisas e fica, segundo o mesmo apetite, às escuras e no vazio. Ponhamos exemplo em todas as potências. Quando a alma priva o seu apetite no gosto de tudo quanto pode deleitar o sentido auditivo, permanece às escuras e no vazio quanto a esta potência. Em renunciando ao gosto nas coisas que podem agradar ao sentido da vista, fica igualmente, segundo este, às escuras e no vazio. Em negando ao sentido do olfato toda a sua suavidade que lhe advém dos olores, do mesmo modo se põe na obscuridade e no vazio relativamente a esta potência. E se renunciar ao sabor de todos os manjares que podem satisfazer ao paladar, também permanece, quanto a este sentido, às escuras e sem nada. Finalmente, mortificando-se em todos os deleites e contentamentos que pode receber quanto ao sentido do tato, do mesmo modo fica a alma, segundo esta potência, na obscuridade e no vazio. Por conseguinte, a alma, renunciando e afastando de si o gosto de todas as coisas, mortificando nelas o seu apetite, está às escuras, como que de noite, o que não é outra coisa senão um vazio em relação a tudo. A razão disto, segundo os filósofos, é o assemelhar-se à alma, no momento em que Deus a une ao corpo, a uma tábua rasa, na qual nada se houvesse gravado. Nenhum meio natural tende a adquirir qualquer conhecimento, a não ser através dos sentidos. É semelhante ao prisioneiro retido em um cárcere escuro, onde nada distingue, com exceção do que pode ser entrevisto pelas janelas da prisão. Se não olhar por elas, nada verá. Deste modo, se a alma nada percebesse pelos sentidos, que são as janelas da prisão, nada poderia perceber por outro meio. Renunciar às noções que vêm dos sentidos e rejeitá-las é evidentemente colocar-se na obscuridade e no vazio, pois, repetimos, segundo as leis da natureza, a luz não lhe pode chegar por outro meio. Porque, embora a alma não possa deixar de ouvir, ver, cheirar, gostar e sentir, todavia se recusa a usar destes meios, e não se embaraça com eles. É para ela a mesma coisa do que se não visse, não ouvisse, etc. Assim, quem fecha os olhos fica tão às escuras como o cego privado da vista. Davi a este respeito diz: sou pobre e vivo em trabalhos desde a minha mocidade. No entanto, está claro que era rico, mas dizia-se pobre porque sua vontade estava livre das riquezas, e tão absoluto era o seu desprendimento como se fosse de fato pobre. Ao contrário, se fosse realmente sem o ser pela vontade, não seria verdadeiramente pobre, pois a alma estaria rica e cheia no apetite. Com razão, pois, dizemos ser esta desnudez noite para a alma. Ora, não pretendemos falar aqui da pobreza material, que não despoja o coração ávido dos bens deste mundo, mas nos ocupamos da desnudez do gosto e apetite, que deixa a alma livre e vazia de tudo, mesmo possuindo muitas riquezas. Efetivamente, não são as coisas deste mundo que ocupam a alma nem a prejudicam, pois lhes são exteriores, mas somente a vontade e o apetite que nela estão e a inclinam para estes mesmos bens. Esta primeira espécie de noite, como depois diremos, relaciona-se com a parte sensível do homem, e é uma das duas de que falamos, pela qual há de passar a alma para chegar à união. Vamos explicar agora como convém à alma sair da sua morada, na noite escura dos sentidos, a fim de alcançar a união divina. Capítulo 4. Trata de quão necessário seja passar deveras a alma pela noite escura dos sentidos, que é a mortificação dos apetites, para chegar à união divina. Para atingir este estado sublime de união com Deus, é indispensável a alma atravessar a noite escura da mortificação dos apetites e da renúncia a todos os prazeres deste mundo. As afeições às criaturas são, diante de Deus, como profundas trevas, de tal modo que a alma, quando aí fica mergulhada, torna-se incapaz de ser iluminada e revestida de pura e singela claridade divina. As afeições às criaturas são diante de Deus como profundas trevas,
de tal modo que a alma, quando fica aí mergulhada, torna-se incapaz de ser iluminada e revestida da pura e singela claridade divina. A luz é incompatível com as trevas, como nolo afirma São João ao dizer que as trevas não puderam compreender a luz. A razão está em que dois contrários, segundo o ensinamento da filosofia, não podem subsistir ao mesmo tempo num só sujeito. Ora, as trevas, que consistem no apego às criaturas, e a luz, que é Deus, são opostas e dessemelhantes. É o pensamento de São Paulo escrevendo aos Coríntios. Que pode haver de comum entre a luz e as trevas? Portanto, se a alma não rejeita todas as afeições às criaturas, não está apta a receber a luz da união divina. Para dar mais evidência a esta doutrina, observamos que o afeto e o apego da alma à criatura a torna semelhante a esta mesma criatura. Quanto maior a afeição, maior a identidade e semelhança, porque é próprio do amor fazer o que ama semelhante ao amado. Davi, falando dos que colocavam o amor nos ídolos, disse: sejam semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que confiam neles. Assim, o que ama a criatura desce ao mesmo nível que ela, e desce de algum modo ainda mais baixo, porque o amor não somente iguala, mas ainda submete o amante ao objeto do seu amor. Deste modo, quando a alma ama alguma coisa fora de Deus, torna-se incapaz de se transformar nele e de se unir a ele. A baixeza da criatura é infinitamente mais afastada da soberania do Criador do que as trevas o são da luz. Todas as coisas da terra e do céu, comparadas com Deus, nada são, como disse Jeremias. Olhei para a terra, e eis que estava vazia, e era nada. E para os céus, e não havia neles luz. Dizendo ter visto a terra vazia, dá a entender todas as criaturas e a própria terra serem nada. Acrescentando, contemplei o céu e não vi luz, quer significar que todos os astros do céu, comparados com Deus, são puras trevas. Daí se conclui que todas as criaturas nada são, e as inclinações que nos fazem pender para elas, menos que nada, pois são um entrave para a alma, e a privam da mercê da transformação em Deus, assim como as trevas, igualmente por serem a privação da luz, são nada e menos que nada. Quem está nas trevas não compreende a luz. Da mesma forma, a alma, colocando sua afeição na criatura, não compreenderá as coisas divinas, porque, até que se purifique completamente, não poderá possuir Deus neste mundo pela pura transformação do amor, nem no outro pela clara visão. Para esclarecer ainda mais esta doutrina, vejamos algumas particularidades. Todo o ser das criaturas, comparado ao ser infinito de Deus, nada é. Resulta daí que a alma, dirigindo suas afeições para o criado, nada é para Deus, e até menos que nada, pois, conforme já dissemos, o amor a assemelha e torna igual ao objeto amado, e a faz descer ainda mais baixo. Esta alma tão apegada às criaturas não poderá de forma alguma unir-se ao ser infinito de Deus, porque não pode existir conveniência entre o que é e o que não é. Descendo a alguns exemplos particulares, vemos que toda a beleza das criaturas, comparada à infinita beleza de Deus, não passa de suma fealdade, segundo diz Salomão nos Provérbios. A graça é enganadora e vã a formosura. A alma, presa pelos encantos de qualquer criatura, é sumamente feia diante de Deus, e não pode de forma alguma transformar-se na verdadeira beleza, que é Deus, pois a fealdade é de todo incompatível com a beleza. Todas as graças e todos os encantos das criaturas, comparados às perfeições de Deus, são disformes e insípidos. A alma, subjugada por seus encantos e agrados, torna-se por si mesma desgraciosa e desagradável aos olhos de Deus, sendo deste modo incapaz de unir-se à sua infinita graça e beleza. Porque o feio está separado do infinitamente belo, por imensa distância, e toda a bondade das criaturas, posta em paralelo com a bondade infinita de Deus,
mas parece malícia. Ninguém é bom, senão só Deus. A alma, prendendo seu coração aos bens deste mundo, torna-se viciosa aos olhos de Deus. E assim como a malícia não pode entrar em comunhão com a bondade, também esta alma não poderá unir perfeitamente ao Senhor, que é a bondade por essência. Toda a sabedoria do mundo, toda a habilidade humana, comparada à sabedoria infinita de Deus, são pura e suprema ignorância. São Paulo ensina aos Coríntios: a sabedoria deste mundo é estultícia diante de Deus. A alma, apoiando-se em seu saber e habilidade para alcançar a união com a sabedoria divina, jamais a alcançará, permanecendo muito afastada, pois a ignorância não sabe o que seja a sabedoria, ensinando São Paulo que tal sabedoria parece a Deus estultícia. Aos olhos de Deus, os que creem algo saber são os mais ignorantes. O apóstolo, falando desses homens, teve razão em dizer aos romanos: porque atribuindo-se o nome de sábios, se tornaram estultos. Só chegam a adquirir a sabedoria divina aqueles que, assemelhando-se aos pequeninos e ignorantes, renunciam ao próprio saber para caminhar com amor no serviço de Deus. São Paulo nos ensina esta espécie de sabedoria quando diz: se algum dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se insensato para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é uma estultícia diante de Deus. Em consequência, a alma se unirá à sabedoria divina, antes pelo não saber que pelo saber. Todo o poder e toda a liberdade do mundo, comparados com a soberania e a independência do Espírito de Deus, são completa servidão, angústia e cativeiro. A alma enamorada das grandezas e dignidades, ou muito ciosa da liberdade dos seus apetites, está diante de Deus como escrava e prisioneira, e como tal, e não como filha, é tratada por ele. Porque não quis seguir os preceitos da sua doutrina sagrada, que nos ensina: quem quer ser o maior deve fazer-se o menor, e o que quiser ser o menor, seja o maior. A alma não poderá, portanto, chegar à verdadeira liberdade de espírito que se alcança na união divina, porque, sendo a escravidão incompatível com a liberdade, não pode esta permanecer num coração de escravo, sujeito a seus próprios caprichos, mas somente no que é livre, isto é, num coração de filho. Neste sentido, Sara diz a Abraão, seu esposo, que expulse de casa a escrava e seu filho. Expulsa esta escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Todas as delícias e doçuras que a vontade saboreia nas coisas terrenas, comparadas aos gozos e às delícias da união divina, são suma aflição, tormento e amargura. Assim, todo aquele que prende o coração aos prazeres terrenos é digno diante do Senhor de suma pena, tormento e amargura, e jamais poderá gozar os suaves abraços da união de Deus. Toda a glória e todas as riquezas das criaturas, comparadas à infinita riqueza que é Deus, são suma pobreza e miséria. Logo, a alma afeiçoada à posse das coisas terrenas é profundamente pobre e miserável aos olhos do Senhor. E por isto jamais alcançará o bem-aventurado estado da glória e riqueza, isto é, a transformação em Deus. Porque há infinita distância entre o pobre e indigente e o sumamente rico e glorioso. A sabedoria divina, ao se queixar das almas que caem na vileza, miséria e pobreza em consequência da afeição que dedicam ao que é elevado, grande e belo, segundo a apreciação do mundo, fala assim nos provérbios: a vós, ó homens, é que eu estou continuamente clamando. Aos filhos dos homens é que se dirige a minha voz. Aprendei, ó pequeninos, a astúcia, e vós, insensatos, prestai-me a atenção. Ouvi, porque tenho de vos falar acerca de grandes coisas. Comigo estão as riquezas e a glória, a magnífica opulência e a justiça. Porque é melhor o meu fruto que o ouro e que a pedra preciosa, e as minhas produções melhores que a prata escolhida. Eu ando nos caminhos da justiça, no meio das veredas do juízo, para enriquecer aos que me amam e para encher os seus tesouros.
A divina sabedoria se dirige aqui a todos os que põem o coração e a afeição nas criaturas. Chama-os de pequeninos porque se tornam semelhantes ao objeto de seu amor, que é pequeno. Convida-os a ter prudência e a observar que ela trata de grandes coisas e não de pequenas como eles. Com ela e nela se encontram a glória e as verdadeiras riquezas desejadas, e não onde eles supõem. A magnificência e justiça lhes são inerentes, e exorta os homens a refletir sobre a superioridade de seus bens em relação aos do mundo. Ensina-lhes que o fruto nela encontrado é preferível ao ouro e às pedras preciosas. Afinal, mostra que a sua obra na alma está acima da prata mais pura que eles amam. Nestas palavras se compreende todo o gênero de apego existente nesta vida. Capítulo 5. Continuação do mesmo assunto, provas extraídas de autoridades e figuras da Sagrada Escritura para demonstrar quanto é necessário à alma ir a Deus por esta noite escura da mortificação do apetite em todas as coisas. Pelo que ficou dito até agora, podemos conhecer, de algum modo, qual o abismo separando as criaturas do Criador, e como as almas, que em alguma destas põe a sua afeição, se acham a essa mesma distância de Deus, pois, como dissemos, o amor produz igualdade e semelhança. Santo Agostinho compreendeu esta verdade quando disse ao Senhor em seus solilóquios: miserável que sou, em que a minha pequenez e minha imperfeição poderão se comparar com a vossa retidão? Sois verdadeiramente bom, e eu mau. Sois piedoso, e eu ímpio. Sois santo, e eu miserável. Sois justo, e eu injusto. Sois luz, e eu cego. Sois vida, e eu morte. Sois remédio, e eu enfermo. Sois suprema verdade, e eu tão somente vaidade. Tudo isto diz o santo. É, portanto, grande ignorância da alma ousar aspirar a este estado tão sublime da união com Deus antes de haver despojado a vontade do apetite de todas as coisas naturais e sobrenaturais que lhe podem servir de impedimento, como em seguida veremos. Pois é incomensurável a distância existente entre elas e o dom recebido no estado de pura transformação em Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando-nos este caminho, diz por São Lucas: quem não renuncia a tudo que possui pela vontade, não pode ser meu discípulo. É verdade evidente, pois a doutrina ensinada pelo Filho de Deus ao mundo consiste neste desprezo de todas as coisas, a fim de nos tornar capazes de receber a recompensa do Espírito de Deus. E enquanto a alma não se despojar de tudo, não terá capacidade para receber esse Espírito de Deus em pura transformação. Encontramos uma figura dessa verdade no livro do Êxodo, onde se lê que Deus enviou o maná do céu aos filhos de Israel só quando lhes faltou a farinha trazida do Egito. Quis assim dar-nos a entender a necessidade de primeiramente renunciar a todas as coisas, pois este manjar dos anjos não convém ao paladar que toma sabor no alimento dos homens. E não somente se torna incapaz do Espírito Divino, a alma detida e apacentada por gostos estranhos, mas ainda causa um grande enfado à majestade de Deus, os que, buscando o manjar do Espírito, não se contentam puramente com o Senhor e querem conservar ao mesmo tempo o apetite e a afeição de outras coisas. A Sagrada Escritura ainda nos narra, no mesmo livro do Êxodo, que os israelitas, pouco satisfeitos com aquele manjar tão leve, apeteceram e pediram carne. E Nosso Senhor ficou gravemente irado, por ver que queriam misturar comida tão baixa e grosseira com um manjar tão alto e simples, que encerrava em si o sabor e substância de todos os alimentos. Também Davi nos diz que aquelas carnes estavam ainda em sua boca, quando a cólera de Deus rebentou sobre eles, e o fogo do céu consumiu muitos milhares, mostrando assim o Senhor julgar coisa abominável o terem eles apetite de outro alimento, quando lhes era dado o manjar do céu. Ah, se soubessem as almas interiores a abundância de graças e de bens espirituais de que se privam, recusando desapegar-se inteiramente do desejo das ninharias deste mundo,
Como achariam nesta simples alimentação do espírito o gosto de todas as melhores coisas? Mas, por causa desta persistência em não querer contentar-se, não podem apreciar a delicadeza do maná celeste. Assim como os israelitas não descobriram os variados sabores do maná, porque não concentravam somente nele o seu apetite. No entanto, se ali não acharam gosto, conforme os seus desejos, não era por não possuir o maná. O verdadeiro motivo foi buscar em eles outra coisa. A alma cujo amor se reparte entre a criatura e o Criador testemunha sua pouca estima por este, ousando colocar na mesma balança a Deus e um objeto que dele está infinitamente distante. A alma cujo amor se reparte entre criatura e Criador testemunha sua pouca estima por este, o Criador, ousando colocar na mesma balança Deus e um objeto que dele está infinitamente distante. Sabe-se bem por experiência que a vontade, quando afeiçoada a um objeto, prefere-o a qualquer outro que seria melhor em si, porém satisfaria menos o seu gosto. Se quiser gozar de um e de outro ao mesmo tempo, injuriará necessariamente ao que é superior, e isto porque estabelece igualdade entre eles. Ora, como não há na terra coisa que se possa igualar a Deus, a alma lhe faz muito agravo quando, juntamente com ele, ama outra coisa, e a ela se prende. Que acontecerá então se vier a amá-la mais que ao próprio Deus? Vemos no livro do Êxodo um exemplo confirmando este ponto. Quando Deus ordenou a Moisés que subisse ao Monte Sinai para conversar com ele, não somente ordenou que fosse sozinho, deixando embaixo os filhos de Israel, como ainda proibiu apacentassem os rebanhos nas encostas da montanha. Quis ele dar-nos a entender que a alma desejosa de subir a montanha da perfeição para entrar em comunhão com Deus não só há de renunciar a todas as coisas, mas também aos apetites, figurados nos animais. Não lhes deve permitir que venham apacentar-se nas encostas da montanha, isto é, naquilo que não é exclusivamente Deus, em quem todos os apetites cessam. O que acontece no estado de perfeição? Durante a ascensão desta montanha, é necessário reprimir e mortificar com cuidado incessante todos os apetites, e tanto mais depressa chegará ao seu fim, quanto mais rapidamente isto fizer. Se assim não for, jamais subirá ao cume, por mais virtudes que pratique, pois não as exercita com a perfeição que consiste em ter a alma vazia, nua e purificada de todo apetite. Outra viva figura do que afirmamos nos dá o Gênesis. Querendo o patriarca Jacó subir ao monte Betel para aí edificar um altar a Deus e oferecer-lhe sacrifícios, ordenou primeiro 3 coisas às pessoas de sua casa. A primeira, que arrojassem de si todos os deuses estranhos. A segunda, que se purificassem. A terceira, que mudassem as suas vestes. Estas 3 coisas nos indicam as disposições da alma que pretende subir a montanha da perfeição e fazer de si mesma altar para oferecer a Deus o tríplice sacrifício do puro amor, louvor e adoração pura. Antes de chegar com segurança ao cume desta montanha, deve ter cumprido perfeitamente os 3 avisos citados. Primeiro, rejeitar todos os deuses estranhos, isto é, os apegos e afeições do coração. A seguir, purificar-se na noite escura do sentido, dos ressaibos deixados por estes apetites, negando-os e arrependendo-se deles ordenadamente. E, por último, trocar as vestes, que, em consequência das 2 primeiras condições, mudará Deus de velhas em novas, pondo na alma novo conhecimento de Deus em Deus, e novo amor de Deus em Deus, despojada a vontade de todos os velhos quereres e gostos humanos. E nova notícia e deleite abismal ser-lhe-á comunicado, rejeitadas todas as suas antigas concepções. Posto de lado tudo o que havia do velho homem, no velho homem,
posto de lado tudo o que havia no velho homem, as aptidões naturais, e substituído por sobrenatural aptidão em todas as suas potências, será seu modo de agir transformado de humano em divino. Tal é o resultado deste estado de união, no qual a alma se torna altar, onde somente Deus reside e recebe o sacrifício de adoração, louvor e amor. Determinou o Senhor que o altar onde devia estar a arca do testamento fosse oco por dentro, a fim de nos dar a entender quanto nossa alma deve estar despida de tudo, para que seja altar digno de servir de morada à divina majestade. Sobre esse altar, cujo fogo próprio jamais deveria extinguir-se, não era permitido que houvesse fogo estranho. E porque Nadab e Abiúde, filhos do sumo sacerdote Aarão, transgrediram esta ordem, o Senhor, irritado, lhes deu a morte diante do mesmo altar. Mostra-nos esta figura como, para ser a alma digno altar de Deus, jamais há de carecer de amor divino, nem tampouco há de mesclá-lo com qualquer outro amor. Não consente Deus que outra coisa more juntamente com ele no mesmo altar. Lê-se no primeiro livro de Samuel que os filisteus colocaram a arca do testamento no templo com seu ídolo. Cada dia, o ídolo era jogado por terra, feito em pedaços. O único desejo que o Senhor admite consigo numa alma é o de guardar a lei divina e levar a cruz de Cristo. E assim, no Antigo Testamento, não consentia a Deus que se conservasse na arca onde está o maná objeto algum, além do livro da lei e da vara de Moisés, imagem da cruz. Porque a alma, cuja única pretensão é cumprir perfeitamente a lei do Senhor e carregar a cruz de Cristo, tornar-se-á a arca viva, que encerrará o verdadeiro maná, o próprio Deus, quando chegar a ter em si esta lei e esta vara perfeitamente, sem mistura de outra coisa.